Oi meninas, tudo bem? Aqui é a Marcela Santos do blog marcelasantos.com e hoje eu vim falar com vocês sobre algo que todo mundo pergunta toda vez que eu falo que eu tive, que é o rematch. Eu morei 6 meses em Washington DC como au pair, com a família que eu fechei o match, e depois do rematch eu fui para Nova York, fiquei 1 ano e meio, então fiz extensão com essa segunda família. Então, vou te falar hoje o porquê do rematch, como que funcionou, se a LCC ajudou ou não, e como que foi o processo de achar uma nova família. Já estou dizendo, a história não foi fácil, como todos os processos de rematch. Você tem esse detalhe que não é fácil, mas eu garanto para vocês que caso vocês estejam insatisfeitas com a sua situação agora, com a host family, por algum motivo que você não conseguiu resolver, eu garanto para você que o rematch é a melhor opção. Então não fica com medo, mesmo que você ache que as histórias não são boas, mas é assim mesmo. Se fosse fácil, olha, sinceramente, estava todo mundo em rematch, mas não é. Então, por isso eu acho que vale a pena você realmente pensar se não está satisfeita para mudar. Bom, então a história é mais ou menos assim. Quando eu fechei o match aqui com essa host family que eu tava, a primeira, né? Eram 2 meninas, uma de 7 e uma de 9 anos, e a de 9 tinha autismo, e eu sabia desde aqui, eu já tinha cuidado de uma criança que tinha esse detalhe, certo? Não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, ela só precisa de um pouco mais de atenção, basicamente isso. E quando eu cheguei nos Estados Unidos foi ótimo, né? Eles me receberam super bem, no primeiro mês foi tudo de bom. Como quem for agora vai ver como que é maravilha que é, você se adaptando, cidade nova, você aprende a dirigir, tudo é novo, faz amigo novo. Então, é uma delícia. E aí, depois do segundo mês, o negócio começou a ficar complicado. Eu tinha que trabalhar, às vezes, por 8 horas por dia dando speech therapy para essa menina de 9 anos. E quem não sabe o que é speech therapy é você ensinar uma pessoa que não tem as funções, né? Porque quem tem autismo não desenvolveu as funções de comunicação. Ensinar ela a falar do zero. Então, eles tinham um treinamento que eles me ensinaram a fazer e eu fazia com ela. E eu fazia otimamente bem, tanto que a menina, né, me amava de paixão. Tanto que o dia que eu fui embora, ela pulou em mim que não queria soltar mais, né? Eu queria morrer de chorar e não dava, porque ela tava ali. Então, daí você tem uma ideia. Então, com ela, era tudo de bom. Eu fazia esse speech therapy, mesmo que fosse difícil. Quem já cuidou de uma criança com autismo sabe que às vezes eles são um pouco violentos, porque eles não conseguem se expressar, então essa é a forma deles. E eu estava super bem com ela, né, super animada. A minha host family, quando eu fechei com eles, eu entendi que, né, eu seria parte da família, que eu ia fazer as coisas com eles, e chegava, final de semana, eles iam passear, nada de chamar a Marcela pra nada. Eu falava, gente, e aí, né? Tudo bem, a gente sabe que eles querem um espaço deles que eles precisam, mas você tem que incluir uma pessoa que é de outro país nas suas coisas, porque senão, como que ela vai fazer? Eu tinha as minhas amigas, e foi o que eu comecei a fazer, eu comecei a sair com as minhas amigas, praticamente não vi os meus host parents, então assim, eu acabei invertendo a situação, então já que eles me chamavam pra sair mesmo, então nem preocupava com eles, eu já saía. Então assim, teve o extremo deles, o extremo meu, concordo, e foi ficando difícil a convivência, porque praticamente eles não conversavam comigo, eu tentava puxar assunto, eles sempre me reprimiam, então eu falava, porque eu tô pensando em fazer esse curso e tal, não, mas vai ficar no seu horário de trabalho, melhor não. Eu falava, mas né, se eu fizer no meu horário off, mas se a gente precisar de você. Então começou a ficar complicado, sinceramente. E eu tentando resolver, e cada vez eu fazia, né, o que a host mama pedia, porque o host dad era um fofo. E a host mama, em algum ponto, ela decidiu que não estava dando certo, que eu não estava fazendo o suficiente. E eu achava que ela estava pedindo muito, e que o que eu estava fazendo já era mais do que eu podia, e que eu também achava que não ia rolar mais. Então a gente chegou numa conclusão, conversando com a nossa Area Director, a LCC, que eu falei, né, algumas semanas sobre ela. E a gente decidiu que era melhor deles tentar encontrar alguém que fosse o melhor match pra eles e eu tentar achar uma host family que fosse o melhor match pra mim. E pronto, isso foi numa sexta-feira. A host mama combinou comigo que eu poderia ficar as 2 semanas lá. Então foi tranquilo. Na verdade, essas 2 semanas foram as melhores que eu passei lá, se acredite. Porque nós já tínhamos resolvido todas as diferenças, nós não tínhamos nenhum problema mais. A gente conversava, a gente sentava na sala de noite assistindo TV. Você nem vai acreditar como que funcionou. Só porque a gente tinha resolvido os nossos problemas. Então, um ponto que eu te falo agora. Comunicação é a chave para esse programa. Eles não comunicaram comigo tudo que eles precisavam. Eu não comuniquei com eles tudo que eu precisava. E por isso a gente acabou entrando nessa situação. Então, assim, na minha segunda família, eu comunicava tudo. Você imagina tudo? Exatamente tudo. Então, essa é uma dica de ouro.
comunique tudo com eles. Precisou, tem dúvida, quer perguntar? É melhor que você ficar na dúvida. Bom, voltando lá pro rematch. Conversei com a Area Director, falei com ela, ok, então eu vou ficar aqui as 2 semanas, quando que eu fico online? Ela falou, a partir de segunda. E eu lá, a partir de segunda, feliz, esperando família. E nada. Nem terça, e nem quarta, e nem quinta. Na quinta de noite, eu tinha mandado e-mail pra ela todos os dias, perguntando, olha, você conferiu se o meu application tá online? Porque não tem ninguém nem interessado. Meu nível de inglês é alto, dirijo já faz tempo, não, eu tinha o que precisava, não era nem problema disso, e tinha cuidado com criança que tivesse algum detalhe especial, então era pra ter pelo menos uma família em uma semana, né, pelo menos aparecer lá. E fui descobrir que ela não colocou meu perfil online, por algum motivo que eu não sei, de sistema que eu não sei o que. Ótimo, e agora? Só fui ficar online na outra segunda, isso porque eu liguei pra chefe da minha Area Director, pra ela me ajudar nisso, porque eu achei que a moça tinha largado mão de mim. Por ela não ter gostado de eu ter pedido o rematch, eu não achei que ela tava me ajudando muito, sabe? Liguei pra chefe dela, ela me deu, né, a moça depois me deu uma bronca, mas não tem problema. O importante é que ela resolveu, na outra segunda eu tava online. E começou a ter família sem parar no meu perfil, e eu gostava de uma, e aí eles arrumavam caso que aquela não podia, aí eu gostava de outra, conversava comigo, e aí a au pair care falava, não, você tem que fechar até tal dia, e a moça queria até tal dia. Foi um pequeno rolo, mas o detalhe é que eu não parei de me mexer. Então, terminou aquela primeira semana que eu tava online, como já era a segunda semana que eu tava na família, eles pediram pra eu me retirar. Então lá fui eu pra casa de uma grande amiga minha, a Tamsin, que ela é da África do Sul. Muito obrigada por ela não tá entendendo português, mas depois eu traduzo pra ela. E eles me deixaram ficar lá, a host family dela me amava de paixão, eles falaram, se eu pudesse pegar outra au pair, eu pegava você. Então assim, as amizades nessa hora foram muito importantes. E fiquei aquela semana na casa dela, mesma coisa, muita família no perfil. Eles queriam tudo pra agosto e eu tinha que fechar match até julho, não tem como passar. E a au pair care falando, se você não conseguir até tal dia, você tem que voltar pra casa. E eu falei, e agora? Tinha $300 no bolso, não dá nem pra eu pagar a passagem. E eu ficava naquela, pega um visto de turista e tento, pega um visto de estudo. Aquilo tudo que você pensa quando você está numa situação entre, né, 2 situações complicadas. E foi que depois da meia-noite do último dia que eu podia ficar online, acabei que eu não fechei com ninguém. O que eu fiz? Eu falei, bom, já estou aqui mesmo, eu tenho 3 dias que eu posso ficar. Fui com a minha outra amiga, Iana, da Alemanha, que na segunda semana que eu tava lá, eu tive que ir pra casa dela. E falei, Iana, então, não consegui, agora o jeito vai ser eu voltar pra casa, vou pedir pra au pair care pagar meu voo. Eles dizem que depois tem que devolver o dinheiro, mas não precisa não, viu? Só avisando. Então, eu falei, bom, é o que é, né? Vou fazer o quê? O que eu vou fazer agora é curtir meus últimos 3 dias. Então eu tava relaxada, já tinha aceitado a situação. Fechou. E não é que às 4 horas da tarde daquele dia não me liga essa família, que foi minha host family por 1 ano e meio, falando, olha, então, a host mom me ligou, 40 minutos no telefone. A gente gostou de você? A nossa família é isso. A gente não é muito bom, não é muito ruim, mas a gente gosta de gente que fica em volta da gente, que realmente é parte da família. Top? Eu falei top, pra ontem. E foi assim que eu fechei meu match do rematch, certo? Eu tinha falado com 300 famílias antes, a au pair care tudo colocou problema em eu fechar o match por causa da data. E essa família falou, olha, a gente precisava de você pra agosto, mas eu tô vendo aqui no teu papel que você precisa pra ontem, então pode vir esse final de semana. E foi assim. Juntei, naquela época eu namorava um rapaz de Washington DC, ele me levou até lá, né? Colocou minhas malas tudo no carro e me levou de DC pra Nova York. E foi simples assim. Chegando lá, a família era super, né? Tratava a au pair como family member. Já tinha tido 9 au pairs, ou seja, eles sabem como o negócio funciona. A primeira família que eu tinha fechado, nunca teve. Então eu acho que isso acabou complicando um pouco, porque eles achavam que tudo era obrigação da au pair e eu achava que não era bem assim, a gente tem meia-meia, né? Enfim, deu tudo certo. Consegui mudar pra essa família, fiquei 1 ano e meio. Só não fiquei mais, porque não podia, só 2 anos acabou, porque eles pediram, ai, fica mais. As crianças hoje é como se fossem meus primos, criança. Um menino de 7, menina de 12, menina de 15. Mas foi 10, né? Nós éramos, tipo, super juntos, fazíamos tudo junto, como se fosse amigo mesmo, morando tudo junto. Então, assim, se você tem medo do rematch, não tenha. Na verdade, são muitas coisas que podem acontecer, mas você vai ter que fazer a sua parte, você vai ter que correr atrás. Mesmo, se você quiser conseguir alguma coisa. Como eu disse, eu estava tranquila naquele último dia porque o meu tempo tinha acabado e a au pair care não quis me dar mais tempo.
Mas por algum motivo, alguma obra, eles acharam que eu ainda merecia uma chance e eu acabei conseguindo essa família depois do meu prazo. Então, assim, tá em rematch, preocupada, ou tá numa situação complicada que você acha que não vai conseguir resolver, já tentou, porque eu tentei resolver. Então, não perde tempo, entendeu? Conversa com a sua art director, com a família e tenta encontrar uma família melhor. Pra mim, eu não podia ter escolhido uma família melhor, sinceramente. Se fosse pra desenhar, eles eram a família perfeita pra mim. Porém, eu não teria nunca achado eles pelo processo aqui do Brasil, porque eles nunca pegam au pair direto do país. Eles sempre pegam au pair de rematch ou au pair que já esteja em extensão. Então, uma coisa ligou pra outra. E depois, quando eu estava morando em Nova York, eu acabei conhecendo meu namorado, né? Ano que vem já vamos casar. Então, daí você pensa, nada disso teria acontecido. Então, deixa as coisas irem, que às vezes é o melhor pra você. Você nem sabe, né? A gente não sabe qual que é o nosso destino. Então, não adianta lutar, né? Se tá difícil, é porque tem algum motivo. Então, não tenha medo, certo? Use as suas amigas, seus contatos para conseguir falar com mais famílias. E vai em frente, entendeu? Que o rematch ele é parte do processo, esse é um trabalho, você opera igual qualquer outro. Então, seus patrões pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Então, não tenha medo, ok? Espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre como foi o rematch. Eu sei que essa história foi a minha. Então, se você tem uma história de rematch para compartilhar, boa ou ruim, escreve aí aqui embaixo. Para as meninas que me acompanham poder ver. Se inscreve no canal, sempre tô postando vídeo novo pra você. Clique em gostei se você gostou. Não gostei se não gostou, tudo bem. O importante é o feedback. E deixa nos comentários o que você acha que eu devo fazer pra semana que vem. O canal tá crescendo, então quanto mais você interage com ele, mais ele fica em primeiro lugar. E as pessoas podem ver essa informação que às vezes outras pessoas também estão precisando assistir. Então, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. E eu vejo semana que vem. Bye, bye!